mês de dezembro de 2023, as exportações somaram 28 bilhões 839 milhões de dólares e as importações 19 bilhões 479 milhões de dólares, com saldo positivo de 9 bilhões 366 milhões. Já no ano, as exportações superaram aí 339 bilhões de dólares e as importações superaram 240 bilhões, com saldo positivo de 98 bilhões 838 reais. E é justamente para comentar sobre esse fechamento das exportações dos principais produtos do agronegócio no mês de dezembro, que está aqui com a gente, o analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias. João, vamos começar falando pela carne bovina, porque são números expressivos, né? Com certeza. O Brasil, com 98,8, ele deve ser o quinto maior saldo comercial do mundo. Nós perdemos para a China, Alemanha, Arábia Saudita e logo depois vem o Brasil. Na quinta colocação, o Brasil com esse volume fantástico de 98,8. Grande parte desse sucesso está nessa pessoal que está assistindo a gente aí. Com certeza. O agronegócio é o motor dessas exportações. O Brasil hoje detém um papel fundamental no mundo em termos de segurança alimentar. Ou seja, esse ano um grande jornal chinês fez um artigo agradecendo o Brasil. Se não fosse o Brasil ter entrado com isso aqui, o mundo teria uma inflação de alimentos muito alta. E não teria alimento para alimentar tudo isso. Também. Né? Não teria preço caro e não teria. O Brasil entrou no mercado e conseguiu suprir isso aí, termos em grãos como em carnes. Muito legal. Vamos mostrar as telas então, porque aí o João já comenta os números e eu já vou aproveitar e pedir para ele falar também das expectativas para esse mercado da carne bovina em 2024. Tá aí então, nós temos aí em toneladas, né, em 1.000 toneladas, 10.420 toneladas é a média diária, no acumulado 208.440 toneladas, um aumento aí, uma variação positiva em 36,5%. É um número considerável, né, João? É até uma certa surpresa, porque nunca, acho que dezembro, esse não é o primeiro ou o segundo mês do mundo, das estatísticas em termos de bater o recorde em dezembro. Dezembro é um mês que normalmente diminui as exportações, esse ano não, esse ano subiu e subiu bastante. Isso aí graças também em parte ao mercado chinês, que é o grande comprador de carne no Brasil. Ele entrou firme em dezembro comprando carne, a Agrifato fala que essa consultoria comenta que na China, nesse período de dezembro, nesse período de festa e tal, o consumo de carne bovina cresceu bem. E eles vão buscar carne aonde? No Brasil. Muito bom. Vamos trocar a tela agora, vamos mudar os preços, vamos conferir agora os números relacionados ao carne. Bom, nós temos aí ainda os números, né, o acumulado de 2022 em 9.451 dólares a tonelada. Esse é o preço, né, João? 4.951. E nós tivemos aí, na contramão do que a gente viu na tela anterior, uma queda aí negativa, né, um valor negativo em 8,1% da tonelada da carne bovina, que fechou 2023 a 4.547. Quer dizer, nós estamos exportando mais e ganhando menos. Exato. Você houve uma queda de preço no mercado mundial, apesar de alguns players como os Estados Unidos, a Argentina, tiveram dificuldade de participar ativamente do mercado, mas o chinês conseguiu, como o maior comprador de carne bovina do mundo, ele conseguiu derrubar os preços. Esse preço, os 4.950 foi a média do ano passado, né, de 22. Nós fechamos 4.500 e pouco dólares agora em 2023. O segundo maior comprador do Brasil são os Estados Unidos. O americano compra muito retalho do Brasil, retalho de cortes, etc., e paga pouco, 3.500, 3.600 dólares a tonelada. O que acontece? É o segundo maior comprador do Brasil, perde para os Estados Unidos, para a China. A China está fora mais da metade vai para o mercado chinês. Mas o americano também compra muita carne para fazer o quê? Para fazer hambúrguer. Né? Compra carne de vaca, compra retalhos e tal, moe, e deve vender por um preço bastante elevado. Não sei qual é o preço do hambúrguer nos Estados Unidos, mas que é bem maior que o preço que eles pagam pela nossa carne, com certeza absoluta. Assim como quem já esteve na China diz que a carne lá não é tão barata, né, João? E eles compram a preços bem módicos aqui. Esse ano eles foram puxando o preço para baixo de maneira surpreendente até. Eu achei que não iam conseguir baixar tanto o preço. É uma queda de braço entre o importador e o exportador brasileiro e o importador chinês, né?
Eles estão, esse ano foi um ano de recuperação da produção de suíno deles, né? E essa recuperação do suíno derrubou o preço da carne suína. E por embalo, derrubou um pouco também o preço da carne bovina lá. Legal. Vamos ver agora os preços do suíno. Vamos conferir como é que foram os números relacionados à carne suína nos 22 dias úteis, né, de dezembro. Nós tivemos aí média diária de 4.800 toneladas diárias e no acumulado 96.110, o que mostra aí uma variação positiva, uma alta de 3,9%. O suíno nós vemos crescendo muito, desde que houve a crise na China, a China procurou o Brasil como alternativa para fornecer carne suína para eles. O Brasil tem essa facilidade, ou seja, tem demanda, a gente consegue aumentar. Hoje a carne suína, nós estamos falando em 5.200.000 a produção total no Brasil, sendo exportado 1.120.000. Nós somos hoje, deve ser o quarto maior exportador de carne suína. E o Brasil está lutando para entrar em mercados em que nós não temos uma participação ainda, como é o mercado japonês e o mercado da Coreia do Sul, que são dois grandes importadores de carne suína e até agora estão comprando muito pouco do Brasil. Uma das razões era a questão da aftosa. Agora nós temos boa parte do território, especialmente o sul do Brasil, onde que é a concentração maior de produção de suíno, que são áreas sem aftosa bovina e também sem vacinação. Pode ser que agora deva abrir mais esse mercado. Você comentou dessa recuperação do mercado da carne suína lá na China. Eles tiveram um problema sério com a peste suína, se recuperaram. Você acha que essa recuperação vai provocar impacto direto nesses números nesse ano de 2024? Olha, o Departamento de Agricultura americano e algumas consultorias internacionais, como o caso do Rabobank, falam que não, que a China vai continuar importando carne bovina e também que ela vai... A China não tem muito espaço físico para criar o animal, o bovino, né? Eles produzem aí, a parte da produção deles normalmente é descarte de vaca leiteira, que eles fizeram um esforço muito grande para ficar autossuficientes na produção de leite, e conseguiram, laticínios. Então, cada 3, 4 crias, possivelmente essas vacas vão para descarte, né? Então, a China depende ainda muito, alguma coisa por volta de 3 milhões de toneladas de carne, ele vai ter que importar. Compra 40% disso do Brasil. Bom, vamos falar agora sobre os preços, os números relativos ao mercado da carne de frango, da carne. Então, nós tivemos aí o frango em 1.000 toneladas, 21.760 toneladas foi a média diária, e o acumulado chegou a 435.280, que mostra um crescimento aí de 23,1%. O frango é um caso de sucesso, né? Sem dúvida. No Brasil, tinha um barão de Tararé, né? Nos anos 30, ele falava o seguinte: o brasileiro pobre come frango quando um dos dois está doente, ou frango ou pobre. Hoje não, o pessoal conseguiu produzir frango no Brasil, nós estamos falando em 15.200.000 toneladas, é muito frango. E nós exportamos 5.100.000. O Brasil produz para autoconsumo, hoje o consumo de frango no Brasil está na faixa de 47 quilos por habitante ano. Isso de mamanda caducando. Então você tem um consumo, e o preço do frango também, isso é um fator que puxa, que concorre pesado com o bovino. Porque você compra hoje filé de frango por 14, 15 reais o quilo, uma carne especial, alto teor proteico e tal. O Brasil, esse modelo que nós temos no Brasil de integração, você tem o frigorífico, tem os produtores, ele fornece a cesta técnica, o pinto, vai buscar com 40 e poucos dias, vai buscar a produção. Eu acho que o Brasil é meio pioneiro com essa integração, nessa maneira que ele faz. E para você produzir frango, você precisa ter gente, porque é um trabalho de domingo a domingo, não tem folga. Tem que ter duas coisas fundamentais, milho e farelo de soja, porque o milho é a fonte energética e o farelo de soja é a fonte proteica. Então, nós temos todo esse cenário. E uma vantagem extra, o Brasil não teve nenhum caso de gripe aviária em estabelecimentos comerciais, de produção industrial, granjas comerciais. Então, o Brasil, e também tem muitos frigoríficos habilitados para exportar pelo sistema halal. Então, um grande mercado, que é o mercado árabe, do pessoal de região muçulmana, compra muito e o Brasil só vem crescendo.
O segundo colocado deve ser os Estados Unidos. É pouco mais da metade das nossas exportações americanas. O fato da gente chegar no final do ano aí com o milho em alta, a perspectiva de uma quebra na safra de soja, deverá provocar impacto nesses números relacionados ao frango? Já dá para falar alguma coisa? É muito cedo ainda, João? Não, ele vai ter que repassar os custos, né? 70% do custo de produção de carnes brancas, seja frango ou suíno, é milho e frango de soja. O ano passado, 2022, o milho chegou perto de R$100. Aí derrubou o preço, chegou a 32 no Mato Grosso. Hoje não, hoje está um processo de recuperação. É, que o milho vai subir, vai. Você, depois, na hora que chegar no milho, a gente vai comentar exportações de milho, vai subir. E principalmente porque a segunda safra do milho vai ficar comprometida pelo atraso da colheita da soja. Então, vai impactar sim. Agora, uma coisa que está acontecendo no Brasil hoje é que você está havendo um esforço, tanto os produtores de grãos, incentivando ao plantio de alternativas ao milho, como o sorgo. O sorgo é um elemento fundamental, é um papel importante na formação da ração seja qualquer animal, bovinos, suínos e aves. O sorgo vai crescer no Brasil e vai crescer bastante nos próximos anos. Dá para a gente mudar a ordem aí, Tauana? A gente colocar agora a tela do milho, já para aproveitar o embalo que o João está falando aqui, para a gente ver os números relacionados ao milho? Bom, tá da aí, soja mesmo. Da soja, né? Impressionante a soja, nós estamos exportando 3 milhões e 800 em dezembro. Normalmente o Brasil, quando chegava em outubro, novembro, praticamente desaquecia as exportações. Esse ano nós estamos chegando em dezembro exportando 3 milhões e 820 mil toneladas de soja. Soja nós vamos passamos das 100 milhões de toneladas. O ano passado nós exportamos 72 milhões, nós passamos agora para 100 milhões de toneladas. Bom, agora sim entrou aí, Chegou acabou milho. Vamos trocando aí, vamos continuar no assunto milho aqui, depois a gente volta na soja. João, tivemos aí uma média diária de 303.190 toneladas e no acumulado 6 milhões e 63 mil toneladas, mesmo assim tivemos um número negativo. João, por quê? No ano passado foi muito, exportou muito, em 22 exportou muito em dezembro. Mas agora, esse ano, nós chegamos a 55 milhões de toneladas de milho. Se você pegar uma safra de 135 ano passado, tira 55, sobra 80. 80 milhões, aí você tem 14 milhões que vai para produzir etanol. Mais ou menos 14 milhões, sobra 64. O Brasil vai 66. O Brasil vai ter dificuldades em termos de milho. Nós vamos chegar com um estoque muito baixo agora em janeiro e você vai ter a primeira safra não vai passar dos 25, 26 milhões. O que acontece? O produtor de milho vai segurar esse milho, porque ele está vendo que o preço está subindo, ele está vendo que você tem um atraso no plantio da segunda safra de milho, e você vê uma exportação crescente. Nós temos navios já programados para continuar exportando milho agora em janeiro, ou seja, tem line-up já previsto de novos navios para exportar. O milho brasileiro tem uma vantagem, ele colhe ele em condições muito boas de sanidade do grão. Não tem contaminação com aspergilos, não tem com nada. Então, muitos países, como o Japão, por exemplo, que é um país exigente em qualidade de grão, importa milho brasileiro por causa da qualidade. Mas lembrando sempre, Adriano, que 30 anos atrás o Brasil era importador de milho. Hoje ele é exportador e esse ano, 2023, possivelmente ele seja o primeiro lugar no mundo em termos de exportação, superando os Estados Unidos, que era o dava as cartas e jogava de mão. Muito bom. Agora sim, vamos trocar a tela então, vamos colocar a tela da soja aí no ar, para o João comentar os números relacionados à soja, porque quando a gente vê aquele gráfico verde do lado ali, esse crescimento de 97,8%, é que a gente vê que realmente foi um ano muito bom para a soja, né, João? Uma safra cheia, infelizmente o que judiou do produtor é que no primeiro semestre alguns produtores tinham vendido antecipadamente a soja, desculpe, a R$160, né, aqui no Centro-Oeste e tal. E quando chegou na época em março, você teve dificuldade de armazém, dificuldade de transporte, dificuldade nos portos, atrasou, navios ficaram parados, pagaram estadia, pagaram de hemorragia, multa. O que aconteceu? O soja foi castigada com um prêmio negativo de 200 pontos negativos em relação ao preço do bushel em Chicago. Isso dá mais ou menos $5 por saco.
$5 por saco é R$25. Então, 160 veio para os 130, 128, Mais uma bela atrapalhou. Então, uma safra cheia, que tinha plantado com custo alto, não tinha plantado com custo muito baixo, e que depois, apesar de ter uma colheita excepcional, 155 milhões de toneladas, na hora da comercialização o produtor ficou judiado por questão de logística, por questão de porto, por questão de transporte e de armazém. Esse ano, nós plantamos 2,5% a mais, chegamos a 45 milhões de hectares, ou vamos acabar de plantar, porque muitas regiões ainda não acabaram de plantar. Porém, a soja está sofrendo dificuldades. Algumas regiões que estão colhendo, como o caso do Paraná, o caso aqui no sul de Mato Grosso do Sul, a média da produtividade está sendo muito baixa. O pessoal está colhendo 30 a 35 sacos em áreas que colhia 60, 65 sacos.